Aleluia, irmãos. Queridos, vamos ouvir uma palavra de Deus, uma palavra da parte do Pai para o nosso coração. Que você possa nesta noite abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a mensagem do coração do Pai. Eu tenho certeza que você vai crescer espiritualmente. Eu tenho certeza que nessa noite o Pai vai falar com você. E quão importante é esse momento para todos nós. Todos nós. O momento da ministração da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você não terá uma fé fortalecida, uma fé grande, se você não ouvir a palavra de Deus, se você não estudar a palavra de Deus. Por isso que é muito importante estudarmos, ouvirmos a palavra, crescermos no conhecimento da palavra, porque só há um meio de crescermos na fé, é através da palavra de Cristo. É o que a Bíblia ensina em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Então você quer ter mais fé? Você gostaria de ter mais fé? De ser um homem e uma mulher de fé? Você precisa priorizar a palavra de Deus na sua vida. Porque senão, irmãos, você não vai desenvolver a sua fé. E você vai viver uma vida em incredulidade. O justo ele viverá pela fé. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Como é importante isso. Então, preste muita atenção. Deus tem algo a compartilhar ao nosso coração. E eu vou buscar aqui ser breve nessa noite, para logo mais a gente poder ceiar aqui, dar continuidade a essa reunião, esse culto tão poderoso. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos fala que o meu povo, ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, se eu e você tivermos o conhecimento da palavra de Deus e crermos na palavra de Deus, eu e você não seremos abalados, não seremos destruídos, não seremos pessoas que são levados por ventos, por tempestades, por situações adversas, não. Mas nós triunfaremos através da fé, através da palavra de Deus. Então o conhecimento da palavra de Deus é algo muito poderoso, muito preciso, para que a gente possa viver os propósitos do Senhor na nossa vida. O Senhor tem um propósito na sua vida, você crê? O Senhor tem um propósito. O Senhor, Ele tem um sonho, a qual Ele sonhou para que você viva nessa terra. Mas é triste saber, irmãos, que muitas pessoas vão passar por essa terra e não vão viver os sonhos e os planos de Deus na vida delas. Porque exige de nós uma atitude, uma postura. Exige de nós, queridos, uma ação para vivermos os planos do Senhor na nossa vida. Para vivermos os sonhos de Deus na nossa vida. Então, entenda isso nessa noite. Irmãos, hoje, na nação brasileira, nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa, ela aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa não é coelho da Páscoa, viu? Talvez você recebeu hoje lá um chocolatinho, recebeu lá ou ganhou ou comprou um ovo da Páscoa. Está aí com a tua barriga, com o teu estômago que é só chocolate. Mas querido, a Páscoa fala da ressurreição de Jesus Cristo.
Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, triunfante, poderoso, aleluia. Imagina só aquela pedra sendo removida, e o teu Jesus, o teu Salvador, saindo daquele ambiente, daquele lugar, brilhante, triunfante, poderoso. A ressurreição de Jesus Cristo, ele ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele ressurgiu dentre os mortos, ele triunfou sobre a morte, sobre o mundo e sobre a carne. Jesus venceu. E queridos, quando nós falamos de ressurreição, nós precisamos compreender que antes de ressurreição, a crucificação. Antes da ressurreição, houve a crucificação. E na crucificação houve morte. Jesus, ele entrega a sua vida naquela cruz. E algo muito importante que eu e você precisamos compreender é que Jesus, ele morre por nós e morre conosco. Repita comigo: Jesus morreu por nós e Jesus morreu conosco. O que isso significa, pastor? O que significa Jesus morrer por nós e Jesus morrer conosco? Quando Jesus, ele morre por nós, significa que ele nos livra do inferno. Quando Jesus morre por nós, significa que ele nos livra da condenação eterna. Ele nos livra da punição que está reservada para todos aqueles que não creem no Filho, aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Essas pessoas, biblicamente, estão debaixo de condenação, elas estão debaixo da ira de Deus. Mas quando Jesus morre e essas pessoas creem nele, essas pessoas passam da morte para a vida, e nenhuma condenação há mais para elas. Elas recebem a salvação da sua alma. Então Jesus morrer por nós significa que nós estamos livres da punição, da condenação, do inferno, do lago de fogo que arde enxofre, que a Bíblia declara em Apocalipse. Mas quando Jesus morre conosco, quando eu e você estamos ali naquela cruz juntamente com ele, ele nos livra do poder da natureza adâmica. Então repita comigo: quando Jesus morre conosco, ele nos livra do poder da natureza adâmica. Mas pastor, explica isso. Como que isso funciona? Eu e você precisamos retornar lá no Gênesis, no princípio. Porque lá no Gênesis, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele deu ordens a Adão e Eva. E nós conhecemos o texto bíblico. A palavra de Deus diz que eles comeram da árvore do conhecimento, a qual eles não deveriam comer. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor, ela diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, dela não comerás, porque certamente morrerás. E nós conhecemos o texto que fala que eles comeram da árvore, eles tomaram posse daquele fruto, e quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo,
a morte entrou no mundo e acabou afetando toda a natureza, toda a criação, e o pecado entrou ali na raça humana. Quando o Senhor ele diz para Adão e Eva que eles certamente morreriam, eles morreram, irmãos. Eles morreram fisicamente. Você vê que Adão ele vive quase 1000 anos e ele morre, juntamente com Eva lá na frente. Mas na sua vida espiritual houve morte. A via espiritual, a qual Adão se relacionava com Deus, a qual Eva se relacionava com Deus, foi rompida. A Bíblia diz nos originais que ficou como que dormente, ficou amortecido. A via espiritual de Adão e Eva ficou amortecido, ficou nos textos originais como que desempregado. É a via pela qual nós temos comunhão com o nosso Deus. Você sabe que Deus ele é Espírito, e Ele espera que eu e você nos relacionemos com Ele em espírito e em verdade. Deus ele não tem um contato com a carne do homem. A palavra de Deus diz que aqueles que estão vivendo na carne não podem agradar a Deus. Isso está em Romanos no capítulo 8. O Senhor ele espera que eu e você sejamos pessoas espirituais, que andam em espírito e em verdade. E essa via, a via espiritual, ela foi rompida através da queda. Ela foi rompida através do pecado e da desobediência de Adão e Eva. Por isso que quando eles pecam contra Deus, a palavra do Senhor diz em Gênesis 3 e o versículo 7, que os seus olhos se abriram. Olha lá, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Uma nudez espiritual. Irmãos, ali estava um homem e uma mulher. Tu não tem vergonha de ficar nu na frente da tua esposa, certo? E nem a sua esposa na sua frente. Mas eles ficaram com uma vergonha espiritual, porque Deus é espírito. E eles coseram folhas de figueira para cobrir a nudez espiritual deles. Mas irmãos, aquelas folhas não foram capazes de remover a vergonha. Não foi capaz de retirar a vergonha do pecado. O que Deus fez? Quando eles caem, os seus olhos são abertos. Eles veem que estão desconectados de Deus, que é Espírito, e agora se tornaram pessoas almáticas, pessoas carnais. A palavra do Senhor diz que o Senhor os veste. No versículo de número 21, olha lá, capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa referência já está sinalizando Jesus Cristo, porque um animal aqui foi morto para cobrir a nudez deles. Um animal aqui foi morto para que Adão e Eva pudessem receber uma roupagem, uma vestimenta. E é isso que acontece conosco. É como se eu e você estivéssemos nus na presença de Deus. É como se eu e você estivéssemos pelados lá na presença do Senhor. E agora, quando você crê em Jesus Cristo, quando você coloca sua fé no Senhor Jesus, é como se o Senhor Jesus estivesse vestindo você. É como se o Pai estivesse vestindo você com o seu Filho amado. Tem alguém que é grato por isso nessa noite? Você no mundo espiritual, querido, pela fé em Jesus Cristo, você está vestido com a roupagem de Cristo Jesus. Por isso que naquele grande dia,
Você e eu não seremos envergonhados, porque quando o Pai olhar para nós, Ele vai ver que nós estamos revestidos do seu Filho amado Jesus. Você não será achado nu na presença dEle. Alguém morreu para vestir você. Alguém derramou o seu sangue para conceder a você essa roupagem, essa vestimenta. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é o Senhor Jesus. Então, irmãos, preste atenção. Quando Adão e Eva eles pecam no jardim, Adão ele corrompe toda a terra. O Senhor liberou uma palavra e disse: maldita é a terra por tua causa. E agora toda a descendência de Adão é corrupta, está debaixo do pecado, está agora debaixo da carne e da alma, toda a descendência de Adão. Então, para que você entenda nessa noite, presta atenção. Adão ele é um modelo. Adão ele é um protótipo, ele é uma matriz. Isso é Adão e Eva. Adão é alguém que vai reproduzir segundo a sua espécie. Não tem lá um molde, quando você trabalha com molde. Todos aqueles que vão sair na sequência vão ser como aquela matriz, aquele modelo, aquele protótipo. Assim era Adão e Eva. Por causa que Adão peca, toda a humanidade se torna pecadora por causa dele. Se torna pecador nele, Adão. Eu e você não estávamos naquele jardim, mas é como se nós estivéssemos naquele jardim. Você não estava lá na hora da tentação, mas é como se você estivesse naquela hora, e é como se você estivesse também comido daquele fruto. Você se tornou culpado por causa dele. A culpa dele, a transgressão dele atingiu eu e você. A natureza adâmica chegou até você. Por isso que muitas pessoas, elas fazem as coisas erradas, por que eu faço isso? Porque eu tenho uma inclinação, parece que a minha é uma natureza que está inclinado para fazer aquilo ali. Você herdou de Adão e essa natureza. Quem está comigo aqui nessa noite? Há uma natureza caída habitando no ser humano. Uma natureza corrupta, uma natureza pecadora, cujo a vontade é desobedecer a Deus, cujo a vontade é as coisas carnais, materiais, mundanas. É o que a Bíblia diz sobre a inclinação da carne, em Gálatas capítulo 5. Então você herdou essa natureza. Eu que estou aqui, herdei essa natureza, chegou até mim. Poxa, pastor, mas não é injusto acontecer isso? Poxa, pastor, como que isso chegou até mim? Por que aconteceu dessa forma? Porque eu e você somos filhos de Adão e Eva. É igual ao teu sobrenome. Eu me chamo Gilvan Manuel de Lima. Mas quando eu nasci, irmão, esse Lima chegou até mim. O meu nome foi o meu pai que escolheu. E ele escolheu Gilvan Manuel. Agora o sobrenome chegou para o meu pai, chegou para o meu avô, chegou lá para o meu bisavô e chegou até mim, que é Lima. Talvez você seja um Oliveira, você seja aí um Bastos. Então você não teve a opção de escolher o teu sobrenome. Assim foi o pecado e a natureza adâmica na nossa vida. Nós não tivemos a opção de escolher, chegou até nós, chegou até você. E não havia escolhas, não havia o que pudéssemos fazer. Mas o Senhor amado da nossa alma, Ele proveu um caminho, glória a Deus. O nosso Senhor, Ele proveu um caminho pelo qual eu e você podemos viver uma vida sem a natureza pecaminosa,
influenciar sobre nós. Ele removeu o poder da natureza adâmica. Como que nós herdamos essa natureza adâmica? Essa natureza corrupta, pecadora? Qual foi o meio pelo qual o Senhor fez para nos desligar desta natureza? O que o Senhor fez para nos desconectar do poder do pecado? É aqui que eu quero que você entenda nessa noite. Você preste atenção. Porque o Senhor, Ele quebra o poder do pecado na nossa vida através da morte. Repita comigo: o Senhor quebra o poder do pecado na minha vida através da morte. Glórias a Jesus. Como que o pecado entrou na nossa vida através do nosso nascimento, da vida? O meio pelo qual o Senhor nos tira desse lugar é através da morte. Que morte, pastor? A morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz é o meio pelo qual o Senhor quebra o poder do pecado na sua vida. O Senhor quebra o poder da natureza adâmica na sua vida. E muitos vivem na prática do pecado. São pessoas com síndrome, são pessoas que estão ali padecendo, mas não entendem a palavra de Deus. Estão ainda vivendo uma vida adâmica, na natureza governa ainda sobre elas. Não vivem pela fé, não experimentaram ainda a graça de Deus na vida delas. E se tornaram escravas do pecado. Por que são escravas? Porque a natureza de Adão, de Eva pecadora, ainda reina sobre a vida delas. E elas não conseguem vencer determinadas situações. Não conseguem vencer o pecado. Elas caem constantemente, porque ainda essa natureza está bradando dentro delas. Dita as ordens para ela. Ela não consegue, ela está amarrada naquilo ali. Mas o Senhor proveu o meio para desconectar, para quebrar esse poder na vida dos seus filhos e da sua igreja. O nosso início, irmãos, com Jesus Cristo, preste atenção. O início nosso com Cristo Jesus não é na ressurreição. O início nosso com Cristo Jesus é na sua morte. O meu e o seu início com Cristo é na morte. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo de número 6. Versículo 4 e o versículo 5. Olha o que está escrito: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha lá, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Querido, quando Jesus estava naquela cruz, eu e você estávamos com Ele naquela cruz. Pare para refletir um pouco. Se veja pendurado com Jesus naquele lugar lá. Você estava lá. O velho Gilvan estava cravado naquela cruz. A velha Maria, o velho João, o velho Pedro, o velho Marcos, o velho Tiago, o velho Paulo, estava cravado naquela cruz juntamente com Cristo Jesus. Ali morreu o nosso velho homem. Ali morreu o seu velho eu, que era escravo do pecado, que era escravo da natureza adâmica. Foi cravado naquela cruz. No versículo de número 6, olha lá o que diz:
sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia. Está escrito na palavra de Deus. Então o filho de Deus, a filha de Deus, ela não é escrava do pecado, ela é escrava da justiça. Você estava naquela cruz com Cristo, meu querido. Só que quando eu e você morremos com Jesus, eu e você morremos com Ele naquela cruz. Se veja morto naquela cruz com Cristo, se veja pendurado naquela cruz com Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele foi sepultado. Ele ficou lá sepultado. Morte definitiva. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quem estava na cruz com Cristo aqui? Deixa eu ver nessa noite. Você estava com Cristo pendurado naquela cruz? Da mesma forma que você não estava lá no jardim do Éden com Adão e Eva, mas você foi considerado naquele jardim, aquela culpa chegou até você. Da mesma forma que você não estava com Cristo ali, mas você pela fé estava com Ele. Quem está me entendendo aqui, para mim não complicar também esse entendimento. Mas meu irmão, pela fé, eu e você estávamos naquela cruz e morremos com Ele. Pela fé, eu e você fomos sepultados com Ele. Quem foi sepultado com Ele aqui? Deixa eu ver. Você estava lá naquela tumba com Ele? Você estava lá, irmão. Pela fé você estava lá, o seu velho estava lá. Aquele lado chato seu estava lá. Que ninguém suporta. Murmurador. Que vivia na prática do pecado, dando calote em todo mundo. Estava lá naquela cruz com Ele. E eu e você fomos para aquela sepultura com Ele. Ficamos ali sepultados com Ele. Mas ao terceiro dia nós ressuscitamos com Ele. Ao terceiro dia, eu e você saímos daquela sepultura, daquele sepulcro. E como que você saiu daquele lugar? Você saiu daquele lugar em espírito. Repita comigo, em espírito. Em espírito vivificado. O que o Senhor faz comigo e com você na ressurreição? Ele vivifica o nosso espírito, para que andemos em espírito, para que não andemos mais na carne, não sejamos carnais, mas sejamos homens e mulheres espirituais. A palavra do Senhor diz em João, no capítulo 6 e o versículo 63. João capítulo 6, versículo 6 e o versículo 63. Olha o que está escrito. À vista disso, 63. O Espírito é o que vivifica, irmão. Por que ele usa essa palavra? Vivifica. Por que ele não fala assim, o Espírito é o que vive? Por que vivifica? Porque esse Espírito estava morto, estava dormente, por causa do pecado de Adão e Eva, amém? Quem está comigo aqui nessa noite? E o que Deus faz agora? Ele traz à vida esse espírito do homem. O espírito, o homem não é um ser espiritual por causa do pecado. Agora quando o homem crê em Cristo, o que Deus faz? Ele vivifica a parte espiritual do homem e faz com que o homem ande em espírito. Glórias a Deus. Deus quer uma igreja espiritual, não uma igreja carnal. Ele vivifica o nosso espírito, para que andemos em espírito e em verdade, e o adoremos em espírito e em verdade, porque destes
é que o Pai se agrada, que o Pai procura. E olha o que a palavra de Deus diz: a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas para Deus, irmãos, a carne não aproveita para nada. Deus não se agrada da carne. Deus não quer homens e mulheres carnais. Deus quer homens e mulheres espirituais. Mas você precisa compreender que tudo isso nós recebemos pela fé. Tudo isso nós nos apoderamos pela fé. Você que está aqui nessa noite, entregou a sua vida a Jesus Cristo e nasceu de novo. A parte espiritual em você foi vivificada. E a parte carnal, querido, ela habita em nós ainda, mas nós podemos viver com ela subjugada, amortecida, sem que ela governe sobre nós, sem que ela dite as regras sobre nós, e podemos viver em espírito e em verdade na presença de Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo. Através da ressurreição de Jesus Cristo. Meu Deus, irmãos, vocês estão entendendo isso? Irmãos, isso é forte, viu? Nós fomos unidos com Ele na morte, na sepultura e na ressurreição. Nós fomos unidos com Ele. E Ele fez tudo isso, queridos, com um objetivo, com um propósito. Ele suou sangue para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida, queridos, na presença do Pai. Quando Jesus estava no Getsemane, a pressão era tanta sobre Cristo, a pressão era tanta sobre Ele, que Ele começou a suar sangue. Ele sofreu aquela pressão, para que hoje você tenha uma vida em paz, uma vida pacífica, uma vida, querido, que diante de qualquer circunstância ou situação, você saiba que a presença do Pai, ela é com você, é por você, e você pode recorrer a Ele e triunfar. Jesus foi açoitado, Jesus ele foi dilacerado naquela cruz, naquele madeiro. Ele foi dilacerado e afligido com flagelos pelos açoites, e Ele passou aquilo para que eu e você tenhamos saúde, tenhamos uma saúde plena na presença dEle. Ele suportou dores que eu e você sequer podemos imaginar. Imaginam Jesus sendo flagelado ali naquele momento, os flagelos, os açoites. No Salmo de número 129, o versículo de número 3, a palavra de Deus diz: sobre o meu dorso, em outras versões está sobre as minhas costas, lavraram os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. As costas de Jesus foram abertas, dilaceradas através dos açoites. E havia uma lei em Israel que eles não poderiam dar 40 chibatadas. Por isso que era sempre uma quarentena menos uma, que eram 39 chibatadas. Mas nós cremos que Jesus levou muito mais de 39 chibatadas. Por quê? Porque os romanos, eles odiavam os judeus. E os romanos, eles não estavam nem aí para obedecer à lei de Moisés. Então cremos que Jesus foi altamente flagelado de uma maneira terrível, aonde que podemos imaginar que até os ossos estavam à mostras nas costas de Cristo, com os açoites, uma ferramenta que se chamava azorrague, que quando era dado aquele açoite, aquela chicotada, aquilo vinha carne, vinha pele, vinha tudo. Jesus foi profundamente afligido, flagelado.
A palavra do Senhor diz em Salmo 22:17. Olha só, 22:17. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Jesus, queridos, foi de uma maneira que eu e você não podemos nem sequer imaginar a dor do seu sacrifício. A palavra do Senhor diz que eles colocaram ali a coroa de espinho, eles bateram nele com uma cana, eles o vestiram com uma roupagem para zombar dele. Jesus foi pregado nas suas mãos, nos seus pés, foi levantado naquele madeiro, naquela cruz, foi humilhado, foi desamparado. E a maior dor que Jesus enfrentou, você talvez pense que a dor dos pregos, a dor da coroa, a dor das chicotadas foi a maior dor que ele enfrentou. Mas a maior dor que Jesus enfrentou foi a ausência do Pai. A maior dor do Filho foi a ausência do Pai, porque quando Jesus estava na cruz, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou as costas para ele, por causa dos meus e dos teus pecados que estavam sobre ele. Essa foi a maior agonia de Jesus, foi por isso que ele suou sangue no Getsemane, porque ele havia contemplado que durante um momento, ele e o Pai não estariam em unidade, em comunhão, mas o Pai o desamparou para nos amparar hoje. Glória a Deus. O Pai durante um momento virou as costas para o Filho, por causa dos nossos pecados, para que hoje na face dessa terra, a face, a presença e o sorriso de Deus esteja sobre mim e sobre você, por intermédio da obra de Cristo. Por isso que Ele não desampara eu e você, por isso que Ele não abandona a igreja, porque Ele abandonou o Filho na cruz. Ele durante um período virou as costas para Jesus, por isso que Ele não nos deixa, independente da situação, da circunstância que você vive. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso à presença, ao amor, à graça, ao renovo de Deus. Ele se faz presente. O Senhor Deus, o Pai, está sorrindo para nós em Cristo Jesus. O Pai está sorrindo para mim e para você por intermédio de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, isso é muito poderoso. Uma vez o Senhor me deu uma frase, o Senhor falou comigo, Ele falou que Ele contempla a sua igreja através dos furos das mãos de seu Filho. É como se a mão de Jesus com aquele furo estivesse diante do Pai, e através daquele furo Ele olhasse para mim e para você. É um olhar de misericórdia, é um olhar de amor, é um olhar de aceitação, porque o Filho pagou o preço por nós. Valorize o Filho, amém? Querido, valorize o Filho, valorize a ressurreição de Jesus, valorize a nova criatura que você se tornou por intermédio de Jesus. É tempo de você se desapegar da natureza adâmica, velha, corrupta, e se apegar ao novo, a se apegar à nova criatura que você foi feito agora através de Jesus. Uma nova natureza, um novo tempo, uma novidade de vida em espírito e em verdade. Homens espirituais, mulheres espirituais, crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras de idade, espirituais, que vivem a vida da ressurreição, em adoração, em louvor, em comunhão com o Espírito Santo, em entrega ao conhecimento da palavra de Deus. Lança fora o velho, lança fora a natureza adâmica, lança fora, querido, para trás aquilo que ficou do passado,
e se apegue ao novo de Deus na sua vida, ao vinho novo, a nova vida ressurreta. Quem está comigo aqui nessa noite? A nova vida em Cristo Jesus, a nova vida da ressurreição, uma vida de ressurreição, em novidade de vida, em espírito e em verdade, em comunhão com o Pai. E o Pai não está preso aqui, irmãos, o Pai está lá fora, o Pai está no teu trabalho, a gente sempre tem comunicado isso. Ele não procura os verdadeiros adoradores que adoram no culto, não, é que adoram lá fora em todo o tempo, em toda situação. Essa era a dúvida da samaritana, essa era a dúvida. Será que é só no templo? Será que é só no monte? Não, é em todo lugar, em toda hora, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, Ele ressuscitou. Se você está inserido em Jesus, você foi tirado de Adão. E agora você tem um novo cabeça, que é Jesus Cristo. Jesus, Ele é o cabeça de uma nova raça através da ressurreição. Ele é o seu modelo, Ele é a sua referência. Então não fica olhando lá para o Adão velho, lá para o pecado, para o mundo. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. Ele te livrou da condenação, da culpa do pecado. Ele te fez livre. Ele concedeu a você uma nova vestimenta. Ele concedeu a você acesso a Deus. Você se tornou aceito ao Pai. Sabe essa síndrome de inferioridade? Cara, quem te recebeu foi Deus, o Pai. E você fica aí se comparando. Você fica aí se autocondenando. Eu sou pequeno, eu sou inferior. Você foi aceito por Deus, meu querido. Deus recebeu você. Ele aceitou você. E você está preocupado com a opinião alheia do homem, do amigo, do chefe. Maior é aquele que escolheu você, querido. Não se importa com o resto. Deus aceitou você em Cristo Jesus. Quão maravilhoso é o nosso Abba. Quão privilegiado eu e você somos de poder viver a nova vida da ressurreição em Cristo Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, para nós orarmos aqui nessa noite. É tempo, querido, de vivermos em novidade de vida, em espírito e em verdade. De eu e você entendermos quem nós somos em Cristo, ressuscitados, uma nova criatura. Talvez lá na sua casa é tanta guerra, é tanta briga, porque até hoje lá na sua casa, na sua vida, não é a nova criatura que tem reinado, é o velho homem, é a velha mulher, é a natureza adâmica que tem ditado as ordens sobre a sua casa, sobre a sua vida. É tanto medo, é tanta ansiedade, é tanta preocupação, é tanto desgosto, pastor, é tanta tristeza. Sabe por quê? Porque você não tem se apegado à nova criatura. Você está preso ainda lá no Adão velho, ultrapassado, pecador. Mas o Senhor fez de você uma nova criatura, uma nova mulher, um novo homem. Através do novo nascimento, através da ressurreição. Eu e você passamos pela morte. Eu e você passamos pelo sepulcro. Eu e você passamos pela ressurreição. E a palavra de Deus vai mais longe, irmãos. A palavra de Deus diz que eu e você já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha onde que nós estamos nele. Lança fora o velho, querido. Lança fora o carnal, a natureza adâmica, e viva o novo de Deus na sua vida, viu? Viva no centro da vontade do Pai.
para que você possa experimentar tudo aquilo que Ele conquistou para que você viva nessa terra. Glórias a Deus. Vamos orar. Fecha os teus olhos e ore a Deus nessa noite. Ore ao Senhor nesse lugar. Fale com o Papai do céu nessa noite. Diga o quão privilegiado eu e você somos de poder fazer parte da ressurreição de Jesus Cristo. Que os teus olhos se abram nessa noite e você possa contemplar o quão privilegiado você é, o quão bem-aventurado eu e você somos, de poder viver em novidade de vida na presença de Deus. Ele não chamou você para ser um escravo do pecado. Ele não chamou você para ser um homem carnal, uma mulher carnal. Não! Através da ressurreição, Ele quebrou o poder do pecado na nossa vida. Através da ressurreição, Ele vivificou o nosso espírito para vivermos em espírito e em verdade na presença dEle. Ele vivificou o nosso espírito para adorarmos a Ele em todos os lugares, em todos os momentos, independente da situação, independente do dia, independente do local. Eu e você temos acesso ao trono da graça e da misericórdia. Ele ressuscitou para que você tenha um casamento abençoado, você tenha filhos abençoados, você tenha uma vida abundante. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo. O diabo não tem poder sobre a sua vida, o diabo não tem poder sobre a sua casa. Não, porque o diabo foi vencido através da ressurreição. E você ressuscitou com Ele, você triunfou sobre o diabo, você triunfou sobre os principados e potestades, você triunfou sobre o mundo e sobre a carne através da ressurreição. Creia nessa palavra nessa noite. É tempo de você declarar a bênção, confessar a bênção. É tempo de você entender quem você é nele e declarar sobre a sua vida. Até hoje eu vivi dessa forma, mas a partir de hoje, a nova criatura, o novo homem, a nova mulher que ressurgiu com Jesus, vai governar, vai reinar, vai avançar na presença do Pai. Creia nessa palavra, começa a orar, começa a declarar sobre a sua vida. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, começa a orar, meu querido, ore, fale com o Senhor nessa noite. O que seria de mim, Deus?
Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não entendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Maravilhoso, Ao te Jesus. conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Glórias a Jesus, aleluia. Querido, valorize Cristo na sua vida. Valorize a ressurreição. Você que crê nele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele chamou você para viver em espírito e em verdade. A morte, os demônios, a carne, a natureza adâmica caída foram vencidas por Cristo na cruz. E Ele conquistou e Ele concedeu a nós a vitória para vivermos nessa terra de uma forma agradável ao Pai. Uma forma pela fé, onde nós estamos acima dessas coisas. Por isso que para a igreja de Cristo é possível viver uma vida abundante na face dessa terra, mas você precisa crer, você precisa declarar, viu? Você é o que a palavra de Deus diz que você é, e não o que o inimigo ou o que as pessoas dizem que você é. Fique com o que o Senhor declara a seu respeito. Fica com o que o Senhor declara sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre você. E você é uma nova criatura, você é um filho amado, você foi aceito, você é privilegiado, aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por esta palavra. Glória.